Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? É com muita alegria que eu venho aqui falar com vocês para a gente iniciar o nosso terceiro e penúltimo dia do curso da Iracema, um território chamado Flor Bela. Eu vou passar a lista no chat em alguns momentos, e se vocês tiverem questões também pode colocar no chat, que a gente passa para a Iracema e vai conversando, tá bom? Obrigada, bom curso para todo mundo. Olá, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo novamente, né? E eu queria agora fazer uma retrospectiva para que a gente se lembre, né, do que é que nós vimos, né, e estudamos, né, até agora. Bom, do território, nós vimos que a Flor Bela vai criando o seu território a partir da sua terra natal, né? A partir também da sua terra, a sua terra natal, a sua terra pátria, né? E depois ela recupera muito, né? As cantigas de amigo, mas dá uma nova voz. Ela também utiliza muita poesia oral e o cante alentejano, né? Que é bem próprio daquela região, do Alentejo, né? E ela vai aos poucos conversando com muitos artistas, poetas, e todas essas coisas que nós vimos da infância dela, dos amigos, do, de todas as relações que ela tinha, tudo isso vai colando, né? Vamos dizer assim, para que esta obra comece para que essa criação comece a fluir, né? Então, eu vou começar aqui com vocês, eu vou passar um soneto para vocês, que é o que a gente tinha tentado na outra aula, mas acabou não sendo possível, né? Eu vou passar e, em seguida, a gente começa, tá bom? Iracema, você não está compartilhando a sua tela. Voltando. Exato, compartilhar. Agora estamos vendo. Está no segundo slide. Tá certo? Tem como aumentar um pouquinho o som, por favor? Tá bem cortado o som, acho que vai ser melhor você ler para a gente. Bom, então eu vou fazer o seguinte, só um pouquinho aqui que eu vou parar aqui de compartilhar, né? Tranquilo. E aí eu vou nos slides, eu leio, né? E aí é melhor, né? Então, só um pouquinho. Deu? Tá certo? Sim, estamos nos slides. Tá. E o slide é esse aqui. Eu vou ler para vocês só para dar uma retomada, tá bom? Então vamos lá. Rústica. Ser a moça mais linda do povoado, pisar sempre contente o mesmo trilho, verdecer sobre o ninho aconchegado a bênção do Senhor em cada filho. Um vestido de chita bem lavado, cheirando a alfazema e a tomilho. Com o luar matar a sede ao gado, dar às pombas o sol num grão de milho. Ser pura como a água da cisterna, ter confiança numa vida eterna, quando descer a terra da verdade. Meu Deus, dai-me essa calma, essa pobreza. Dou por elas meu trono de princesa e todos os meus reinos de ansiedade. Ou seja,
esse poema vai criando um território de uma moça lá desse povoado, né? Que esperam dela, né? Ser a moça, né? Um devir, que essa moça venha a ser aquilo que aquela sociedade espera dela, né? Que ela seja pura, que ela pense, né, em ter a sua família, os seus filhos, cuide da casa, né? Trate ali dos seus bichinhos, né? E ser pura para que ela, né, ela consiga atingir o quê? Esse padrão, né? Quando ela descer a terra da verdade. No entanto, no último terceto, ela fala: meu Deus, dai-me essa calma, essa pobreza. Dou por elas meu trono de princesa e todos os meus reinos de ansiedade. Ou seja, ela não se encaixa, ela não consegue, né, se encaixar nisso. Então, né, é nisso que a gente começa a perceber essa desterritorialização, né? Ela começa a se desvincular, né, dessa pessoa desse ser, né, que esperam dela dentro da sociedade, né? Então, eu só dei uma retomada nisso para a gente ter essa noção, tá? Então, agora, no próximo slide, uma cantiga de amigo, tá? Aqui, é uma cantiga de amigo em que ela vai mudar, né, a voz do trovador e vai colocar a voz da mulher, né? Então, é uma poeta colocando a voz da mulher. E veja que é como se fosse um canto, né? A gente viu o cante alentejano, né? Que é aquele da poesia oral, tal, tão falado. Então, vejam que aqui não é um soneto, tá? Aqui são quadras. E aí tem um canto, tem um ritmo aqui, né? Vamos lá. Vou pela estrada sozinha, não me acompanha ninguém. Num atalho, em voz mansinha, como está ele? Está bem? E a tonte negra curiosa, há em mim um doce enleio. Nisto pergunta uma rosa, então ele ainda não veio? Sinto-me triste, doente, e nem me deixam esquecê-lo. Nisto o sol impertinente, sou um fio do seu cabelo. Ainda bem, é noitinha, enfim, já posso pensar. Ai, já me deixam sozinha. De repente, ouço o luar. Que imensa mágoa me invade, que dor o meu peito sente. Tenho uma enorme saudade de ver o teu doce ausente. Volto a casa, que tristeza, ainda é maior minha dor. Vem depressa, a natureza só fala de ti, amor. Deixa eu pegar aqui. Então, tá certo aí, Karen? Tá dando certo? Então, no segundo encontro, a gente tinha parado nesse poema, tá? No triste passeio. Aí nós falamos que a poeta traz essa voz feminina, né, para dentro da cantiga de amigo. Mas antes de continuar, eu queria, né, trazer a voz de um grande estudioso do Deleuze e do Guattari, né, que é o professor Roberto Machado, né? Ele nos ajuda bastante, né, quem se interessar depois, né, ele nos ajuda bastante a compreender, né, essa filosofia, né? Então, ele diz assim, que segundo Deleuze, a arte, ela dá consistência às percepções passageiras que temos, né? Por exemplo, vamos lá, quando quando a gente passa por algum lugar que nos afeta, isso eu já disse na aula passada, mas eu estou repetindo agora, para que isso fique bastante presente e bastante forte na cabeça de vocês, é assim, quando a gente vê um lugar, ou alguma coisa, ou um sentimento, algo que nos afeta,
Aquilo é muito forte para nós naquele momento, só que aquilo morre com a gente, né? A gente, né? Aquilo fica, é só nosso, não dá para passar para outra pessoa, né? Acaba morrendo conosco. Mas se é um artista, um poeta, um pintor, um músico, o artista é capaz de transformar essas percepções em perceptos e afetos, porque dá consistência a toda essa gama de sensações que nós temos, né? Ou seja, a obra, ela fica em pé sozinha, né? Ela permanece, a obra existe em si, ela atravessa gerações, ou seja, um artista cria perceptos, tá? Então, é bom que a gente tenha isso bem claro para que a gente consiga compreender esse processo de criação, porque o que nós estamos vendo é o processo de criação de um artista dentro desta filosofia. Não quer dizer, tem que deixar bem claro, não quer dizer que exista somente esse ponto de vista. Não, existem outros. Mas eu resolvi trabalhar com esse ponto de vista, que para mim faz sentido, né? Então, vamos só recuperar algumas coisas, né? Alguns conceitos, porque o que o filósofo faz? Ele cria conceitos, né? Enquanto que o artista cria sensações, ou seja, percepções, o afeto e as percepções. Então, no território, vamos imaginar aqui o poema junto com isso que eu vou falar agora. No território, há sempre um lugar onde todas as forças, num corpo a corpo, onde existem muitas forças num corpo a corpo de energias, né? A Terra é esse corpo a corpo. E no meu trabalho eu escolhi a Terra dentro da obra da Flor Bela. Esse centro intenso, né, está ao mesmo tempo no próprio território, mas também fora de vários territórios que convergem em sua direção. Ou seja, aquilo que eu abri falando sobre todas as coisas que nos afetam, né? Desde a nossa infância, de todas as pessoas que a gente conhece, dos lugares, do que escolhemos, tudo nos afeta, né? Tudo vai criando esse território em nós. E só que esse território é sempre provisório, né? Por quê? Porque estamos em movimento o tempo todo, né? Então, assim, então temos esse território, né? E como é que esses seres existem? Eles se organizam segundo territórios, né? Nós temos, assim, as nossas tribos, né? Vamos dizer assim, né? Temos aí a tribo que gosta do sertanejo, a tribo que gosta do funk, a que gosta do rock, enfim, tem tudo isso, né? Então, esses territórios delimitam, né? E nos articulam com outros já existentes. Por isso que, às vezes, estamos num determinado lugar, conhecemos e temos uma certa conexão com determinados lugares, determinados assuntos, mas durante um certo tempo, né? Veja como é provisório, veja que se trouxermos para nossas vidas e se formos a ver a quantos amigos que ainda estão dentro da nossa vida, né? Quantos lugares que ainda estão dentro da nossa vida, vamos verificar que isso é real, né? Que é temporário mesmo, né? A gente fica ali por um tempo, né? Então, hoje vai ser um dia em que nós vamos tentar verificar tudo isso, tá? Mas dentro dessa criação. Então, fazendo, né, agora não vou dizer uma análise, né, não é isso, tá? Porque, novamente, eu vou sempre estar focando isso. Não se aplica. Filosofia não se aplica, tá? A gente olha, né? A gente conversa, né? Então, assim, esse poema, vocês veem que, por vezes, é citado na história da Flor Bela, por vezes, esse poema, ele é citado
como uma revisitação da cantiga de amigo, como eu já disse para vocês, né? Em que a voz da mulher era transmitida pelo prosador. Só que vejam só, nós temos uma mulher que está numa estrada, ela está sozinha, vamos voltar aqui no... vocês estão aí com o poema, tá aí, né? Karen? Oi, o poema está na parte final, nos dois últimos quartetos, Iracema. Então vamos aqui. Esse, né? Ó, vou pela estrada sozinha, não me acompanha ninguém. Um atalho em voz mansinha. Como está aí? Está bem? Olha que interessante. Vamos pensar, é uma mulher que está andando sozinha, ela não precisa de uma figura masculina, né, para estar ali falando, socorrendo, não precisa. Só que ela está num caos ali, porque ela está com saudade, ela é uma solidão, né? E o que faz a natureza, né? A natureza começa a conversar com ela, né? Como está ele? Está bem? Depois a Touti-Negra, né, que é uma flor, né, diz também. Então ele ainda não veio, né? Então a natureza ela começa a questionar esse sujeito poético quanto ao amado, né? Porque eu desejo de ter esse amado junto, né? Então vocês vão ver que sempre é o desejo que vai estar sempre presente. O que é o desejo, né? Algo que eu quero, né? Algo que está sempre no futuro, né? No vir a ser, a vir a acontecer, né? Então, é importante a gente perceber que parece uma coisa muito bonitinha, né? Floreadinha, porque a natureza, né? Dá uma impressão de pureza, né? Vamos dizer assim, né? Não, ali é só a natureza que está conversando ali, não tem nada demais, não tem problema, né? Mas aí a gente vai caminhando, né? E aí ela sente-se, o sujeito poético, sinto-me triste, doente, nem me deixo esquecê-lo, né? Porque a natureza fica ali, né? Só um fio do seu cabelo, né? Aí ela, o que ela faz? Nesse caos em que ela se encontra, né? Ela volta para casa, né? Não, mas antes disso, aqui, ó, sinto-me triste e doente, e nem me deixem esquecê-lo, ainda bem, a noitinha, enfim, já posso pensar. Aí já me deixam sozinha, de repente eu ouço o luar, né? Depois ela fala, que imensa mágoa me invade, que dor meu peito sente, tenho uma enorme saudade de ver o teu doce ausente. Ela volta para casa, né? Então, quando ela fala, existe em mim um doce enleio significa um desejo, mas um desejo além de uma aspiração, já é um desejo, mas que o corpo já está pedindo isso, né? O corpo pede por esse desejo, né? Mas ela está ali, meio que perdida ali, naquele meio, mas ela volta para casa, né? Ela volta e acaba sufocando, né? Todo aquele desejo que ela sente, né? Então, assim, não é um poema assim tão simplesinho assim, né? Então, depois, vamos ver aqui, o 11, terminamos esse, né? No 12, nesse 12 aqui, é o seguinte, então vamos lá. Flor Bela começa a ter influências. Falei na primeira aula, tem influência do Camões, tem influência do Nietzsche, né? Aí ela vem com as influências da poesia oral, do canto alentejano, da terra, e aí, com o passar do tempo, ela chega aqui, no panteísmo e o paganismo em Flor Bela espanca. Tendo que, assim, deixando claro que o termo panteísmo deriva das palavras, né, gregas, que é pan, tudo, né, e theos, né, Deus.
Em geral, o panteísmo designa uma crença em que não há um Deus único, a divindade é toda a natureza, né? Então, a Flor Bela, ela é adepta desse pensamento, né? Do panteísmo, né? E também do paganismo, que nós vamos ver aí mais para frente. O que é o paganismo? É uma palavra que tem origem no latim, paganos, né? Pagão era a religião daqueles que moravam nos campos, ou seja, uma doutrina de devoção aos elementos da natureza. Então, a termologia pagão é utilizada para caracterizar as pessoas que não seguem os conceitos das religiões tradicionais. E aí, aqui no slide 13, eu vou ler um poema que ela escreve, chamado com o nome Panteísmo mesmo, né? E nós vamos parar para analisá-lo, tá? Então, eu vou ler todinho, depois a gente volta. Então, Panteísmo. Tarde de brasa a arder, sol de verão, cingindo, voluptuoso o horizonte. Sinto-me luz e cor, ritmo e clarão, num verso triunfal de Anacreonte. Vejo-me asa no ar, erva no chão, ouço-me gota de água a rir na fonte, e a curva altiva e dura do marão é o meu corpo transformado em monte. E de bruços na terra penso e cismo, que nesse meu ardente panteísmo, nos meus sentidos postos, absortos, nas coisas luminosas deste mundo, a minha alma é o túmulo profundo, onde dormem sorrindo os deuses mortos. Eu gostaria muito de estar com vocês numa aula em que vocês estivessem presentes, né? Porque eu estava até comentando com a Karen, né? Que, assim, é muito difícil a gente passar só a nossa visão, né? Por quê? Porque a gente não tem a opinião de vocês, né? O que vocês achariam disso tudo? Por isso que eu sempre peço para vocês não pensarem que o que eu estou falando aqui é alguma verdade absoluta. Nunca pensem nisso, tá? É só uma maneira que eu estou vendo, uma maneira que eu estou olhando para esse poema, tá? Então, a gente tem aí um sujeito poético, né, que se conecta com o sol abrasador, né? Vou voltar aqui, né? Com essa... Tá aqui, né? Isso. Ele se conecta, né, com esse sol abrasador. E sensual, né? Ele é sensual, né? E, assim, o poeta grego Anacreonte, para quem não sabe, né, cultuava as delícias do vinho e dos prazeres carnais. Então, assim, tudo tem um porquê, né, de estar aí, né? Cultuava esses prazeres, tal, o que acaba por conferir a esse sujeito o desejo de vivenciar essas voluptuosidades, né? Então, a natureza passa a ser o cenário em que o corpo feminino está à procura de saciar sua excitação. Veja como isso vai ganhando uma proporção, né? E depois tem aí, né, os braços que ganham asas e ervas no chão, o céu e a terra comungam do mesmo anseio, dos mesmos anseios, né? Então, gota a gota, a água vai enchendo a fonte que jorra de prazer. O corpo, ele não precisa mais ser representado pela natureza, pois ele é a própria natureza, delineada e comparada com as curvas do Marão, que são montanhas altíssimas lá em Portugal, né, que fazem uma curva como se fosse as curvas sinuosas do corpo feminino, né, e, e que são belíssimos, né, esses montes aí, né, essas curvas do Marão, né. E nos tercetos, voltando aqui, né, dos tercetos, eu estou nos tercetos? Não. Não, você está no panteísmo, Iracema, já que você falou, né, como é difícil às vezes não comentar,
se me der licença para falar um pouquinho desse poema que você está quero. falando, né, para ver se... Porque nessa segunda estrofe aqui, né, que você está falando desse sujeito, dessa questão do território, de como parece que esse sujeito ele vai se desfazendo na Flor Bela. A gente não vai ter uma... Porque no segundo verso a gente vê aqui, ó, vejo-me asa no ar, erva no chão. Ouço-me gota de água. A gente não... Que corpo é esse? Né? Então, queria que você falasse também um pouquinho que corpo é esse que já não parece, né, quando a gente lê, que não tem um sujeito mais aqui, né? Que tem essa vejo-me asa, erva. O que aconteceu com esse corpo, né? Tipo, então, acho interessante isso que você está trazendo. Já que você falou, né, como é difícil a gente não ter o debate, trouxe um pouquinho aqui para você. É interessante mesmo isso que você está perguntando, né? Porque tudo aqui está girando em volta da natureza. Mas quando o sujeito fala, né? Vejo-me, né? Asa no ar, erva no chão, ele se desfez, né? É um sujeito que você não consegue, né? Você não consegue pegar, né? Por mais que você queira e fale, mas não, você não consegue pegar. Então, por isso que essa fala, né, que esses filósofos trazem, que a Karen também trabalha muito bem com o Fernando Pessoa, né? Por isso que é importante você ter esse olhar, né? Esse olhar do artista que vai colocando, né, na sua obra esse território que se faz e se desfaz, se faz e se desfaz, né? O tempo todo ele vai lidando com isso. Quer comentar mais alguma coisa, Karen? Não? Então, aí, quando a gente vai agora para os tercetos, 12, terceto está aqui. E de bruços na terra, penso e cismo, que neste meu ardente panteísmo, nos meus sentidos postos absortos, nas coisas luminosas deste mundo, a minha alma é o túmulo profundo, onde dormem sorrindo os deuses mortos, né? Então, nesses tercetos, a terra e o corpo do sujeito poético, que já estava se desfazendo lá em cima, né, se fundem, né? São apenas um. Já que o panteísmo é a união de todas as matérias, né? Fazendo com que a natureza se una a Deus, veja a amplitude que tudo isso vai ganhando, né? Esse Deus aí, no caso, é a natureza, tá? Sempre lembrando isso, né? Então, o sujeito poético dorme sorrindo, pois estará para sempre unido à terra e aos deuses mortos, né? Então, assim, a gente reforça a ideia do território florbeliano pautado na força da natureza, como um elemento fundamental. Então, a trazer essas... E aí eu vou usar algumas terminologias que a gente já utilizou, mas eu quero trazer novamente, né? Que são linhas de fuga, né? Como que vão se dando essas linhas de fuga? Através, no caso aqui, é através do panteísmo, né? E das trovas populares, né? Que a gente viu no outro poema, né? Então, a poeta se conecta... Olha, gente, eu falo poeta, mas tem muita gente que fala a poetisa, tá? Agora, eu prefiro falar poeta, então, tudo bem, tanto faz aí. Então, ela se conecta com a sensualidade que está em seu corpo, né? Porque, na verdade, se você analisar, se você olhar, é todo cheio de sensualidade, né? O que nós lemos, né? Então, já uma assinatura dela, né? É algo que a linguagem vai construindo, né? Essa sensualidade, esse desejo, é a assinatura da Flor Bela, né? Na verdade. Às vezes não é um desejo só pelo amor erótico, não, mas tem desejo por muita coisa, né? Desejo, ele irradia, desejos são várias, né? Várias coisas, né? E aí, nessa carta aqui, o 15, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Aqui.
tem uma carta, só para reforçar o que a gente está falando, né? Uma carta que ela envia ao Guido Battelli. Lembra que eu falei que o Guido Battelli, aquele professor italiano que ela conhece no último ano da vida dela, né? Então, tem uma frase que ela fala assim: não falemos de política nem de religião, embora ela fosse bastante atuante na política também, tá? É, não nos entenderíamos, né? Aí ela fala assim: sou pagã e anarquista, como não poderia deixar de ser uma pantera que se preza, né? Então, o interessante aqui a gente perceber, né, que talvez essa essência pagã, né, que faça com que a flor dela veja a natureza como aliada em sua sensibilidade poética, frente a todos os materiais que ganham uma vida real, à medida que ela é absorvida pela terra, a poeta tem apego por suas raízes, né? Quer dizer, ela tem, agora estou falando da flor dela, né? Ela tem apego por suas raízes, né? Tal qual a filosofia nietzschiana, né? Que preza pela fidelidade da terra, né? Nietzsche preza muito por isso, né? Então, quanto a ser anarquista, o anarquismo do século XX tornou-se uma força de resistência importante, né, no cenário português, frente à ditadura, o salazarismo, né, no caso, né, e é bem possível isso, né, e é bem possível que Flor Bela tivesse essa simpatia por esse movimento, né, uma vez que não se via representada nem pela direita e nem pela esquerda. Ah, é bem interessante isso. É que a gente não tem tempo para entrar em vários outros assuntos que dariam mais consistência no que a gente está falando, né? Mas então, Flor Bela, ela se mostra realmente panteísta e pagã, por declarar e também por trazer muitos desses elementos para a sua poética. Veja só que quando ela fala sobre uma pantera, a pantera age por instintos e a pantera é livre, né? Quem que consegue domar uma pantera, né? Ninguém, né? Ninguém consegue. Então, bom, aí a gente vai passar para uma outra parte agora, tá? Aqui nesse, é, aqui nesse slide 16, temos aqui a foto de uma revista, Modas e Bordados. O que significou isso na obra de Flor Bela? Nunca pensei que a gente ficar falando se desse tanta sede, gente. Mas tudo bem. A Modas e Bordados era uma revista que era assim uma vitrine para a poesia feminina, né? E é bem interessante quando estava fazendo esse estudo, olhar esse Modas e Bordados, essa revista feminina, que ela nasceu em 1912, né? Como um suplemento feminino, uma revista mesmo, né? E tinha como objetivo, no princípio, orientar uma determinada elite feminina, né? Porque nem todas tinham acesso às revistas, né? Mas tinha um objetivo, que era ensinar as mulheres sobre moda, beleza, né? Também tinha um caráter bem conservador, porque estava recheada de riscos e bordados, e por isso modas e bordados, né? Aliás, são bordados bonitos. Eu vi, são bem bonitos. E tinha um caráter bem conservador, né? E aí tinha esses riscos de bordados, né? E propagandas de beleza. Bem legal, gente, ver essas coisas do século passado. Bem bacana mesmo. Receitas de como arrumar bem a sua casa, fazer um bom jantar, né? Mas tinha uma coisa que ela trazia de bom. Ela tinha uma partezinha ali, pequena, que ela deixava, né, as pessoas que gostavam de poesia, né, colocarem essas poesias lá ali naquela parte, naquela sessão, né, vamos dizer assim. Então, assim, textos escritos por mulheres que se aventuravam, né? E aí começa uma história interessante, né? Porque
a dona da revista chamava-se, diretora e dona, chamava-se Madame Carvalho, né? E aí ela tinha um crivo sobre tudo que passava, né? Então ela ia lendo, né, o que as poetas, enfim, as mulheres mandavam, e ela ia cortando, né, censurando, tira isso, tira isso, tira isso. Então, mas a Flor dela, ela viu nessa revista uma maneira de colocar de alguma maneira, de alguma forma, as suas poesias, né? Então, ela começa a participar de alguns jornais, né, da época, são jornais, tem o Século, né? Tem o Jornal de Évora também, só que essa revista, ela atingia mais pessoas, aliás, pessoas da alta sociedade, né? Então, essa Madame Carvalho fazia o seguinte, você manda, né? E aí ela cortava. Aí a Flor Bela começou a mandar, né, para ela. E quando ela via que tinha sido publicado, ela via que, nossa, tinha cortado vários versos dela. Ela simplesmente cortava, ela nem avisava. Ela cortava. Então, a Flor dela ficava com muita raiva disso, né? Só que a Madame Carvalho começou a ver que os poemas da Flor dela eram muito bons, né? Eles eram muito bonitos, muito bons, tal, não se comparavam com os outros lá. E, e o que acontece? Ela pega e duvida, né? Que esses poemas fossem da Flor dela, né? Então, eu vou ler agora, né, um trecho, porque o Karen, fica aí, o que eu te vendo. Então, porque eu não vejo os outros, eu não estou vendo as outras pessoas, por isso que eu estou falando, né? Então, assim, a Madame Carvalho, ela desconfia, ela não acredita que seja de uma jovem poeta lá do Alentejo, né? Que ninguém nem falava sobre aquilo, né? Então, ela manda lá dizendo, né, que não acha que aqueles poemas possam ser de uma jovem poeta, né? Não podem. E aí a Flor dela manda aqui na 17, né? Ela manda aqui, né? Então ela diz o seguinte: tenho a consciência absoluta dos versos serem meus. Sim, madame. Pois, a meu ver, é uma indignidade revoltante firmar com o próprio nome versos alheios, e eu, ao menos por decoro, não me resolveria a cometer indignidades dessas. Que uma frase, um sentido, a reunião de duas palavras, uma maneira de dizer que eu já tivesse lido ou ouvido, é natural. E disso nem os maiores poetas se livram. Quanto mais eu que ao pé deles faço a figura de uma formiga olhando um astro. Mas, não, porque isso seria reconhecer-me louca, e eu não o sou, né? Então, ela dá, assim, uma resposta, né, um tapa com luva de pelica, né, vamos dizer assim, né, a Madame Carvalho, né? Então, nesse ponto, a gente poderia dizer o seguinte, que a Flor Bela ela está construindo seu território poético, né? Porque ela já não quer aceitar esse tipo de coisa, ela não quer que, para que os seus versos, né, os seus poemas sejam aceitos, ela tenha que mudar a sua postura, mesmo porque essa Madame Carvalho não tinha nenhuma formação, né? Ela simplesmente era diretora, então o que ela achava? Ela achava que aqueles versos poderiam influenciar de alguma maneira suas leitoras e podia não cair bem, né? Então, assim, são coisas interessantes, né, que a gente vai percebendo. E eu achei uma coisa aqui que eu também vou colocar para vocês. Esse aqui é o 18, né? Ela leu. Ah, não, esse aqui não. Ah, sim, aqui é o 18. Então, assim, eu achei isso daqui. O que eu quero dizer é o seguinte: que a Flor Bela,
ela fala isso em 1900, é que eu não quero errar aqui a data, tá certo. Esse diálogo da Madame Carvalho com a Flor Bela se dá em 1916. E essa citação do Eliot, que eu vou ler para vocês agora, é assim: nenhum poeta, nenhum artista de qualquer arte detém sozinho o seu completo significado. O seu significado, a sua avaliação é a avaliação da sua relação com os poetas e os artistas mortos. Não se pode avaliá-lo sozinho, é preciso situá-lo para contraste e comparação entre os mortos. Entendo isto como um princípio de crítica estética e não apenas histórica. Então, assim, como eu estava dizendo, o diálogo da Flor Bela se dá em 1916. Essa citação do Eliot é 1919. Então, assim, mesmo falando por outras vias, né, mas bem próxima do que fala o Eliot, Flor Bela dá uma lição, né, na Madame Carvalho, a respeito do que seja a tradição e a crítica sobre uma obra, né? Então, é muito importante a gente perceber isso, né? Porque é possível pensar, e eu acredito que seja isso mesmo, que a Madame Carvalho ela estava presa nas formas fixas, né? Verticalizadas e conhecidas, né? Então, Flor Bela criava seu próprio território, né? Algo que assustava, né? Não estava na zona de conforto, né, da diretora da revista. Então, essas novas leituras de mundo, né, que trazia, né, a jovem poeta, em seus textos, não poderiam escapar, né, para as leitoras da revista. E, por essa razão, seus versos eram alterados, decepados, literalmente, né? Para além desse aspecto, né, a opinião do... Mas, assim, não é de todo ruim, né? Não é... A gente tem que ter vários olhares, né? Não era de todo ruim a Madame Carvalho, não. Porque as opiniões, não era de todo ruim as opiniões da Madame Carvalho. Por quê? Ela, fora essa parte de não ter respeito nenhum, né, pelos versos alheios, né? Ela elogiava bastante a Flor Bela, como não tinha como não, comparando ela com as demais, eu não tinha como não elogiar, né? E aconselhou a Flor Bela, né, a elaborar um pensamento que perpassasse em todo o conteúdo de um projeto, né, com coerência e harmonia. Por quê? Porque até então, voltando para a criação desse território, né, a Flor Bela escrevia, né, aqui, ali, lá, enfim, mas não tinha uma linha que permeasse esse trabalho dela, né? Então, ela começa a fazer um caderno chamado, eu já vou aqui para, aqui. Já vou falar sobre esses primeiros projetos, né? Então, o que ela faz? Ela pega um caderno, que é esse aqui, ó, esse, tá bem? Tá escrito Trocando Olhares, né? Então, ele tá originalzinho lá, bonitinho, lá na biblioteca de Lisboa, tá lá. E voltando, então ela elabora esse caderno e esse caderno começa a ser como se fosse um repositório de tudo que ela iria escrever. Só que assim, chamava-se caderno manuscrito, né, Trocando Olhares, mas o primeiro livrinho, projeto que ela faz, também se chama Trocando Olhares. E ela encaminha para Madame Carvalho. O que a Madame Carvalho faz? Ela vê que é alguma coisa muito importante que ela tem ali em mãos, né? E ela passa para subdiretora, que é a Júlia Alves, que viria a ser uma grande amiga da Flor Bela, para que a Júlia Alves comece ali a dar mais atenção para a Flor Bela, né? Porque ela percebe, né, que tem ali uma potência, né? E aí ela escreve isso daí. No entanto, a Júlia Alves, como também a Madame Carvalho, eram duas pessoas que também assim, não tinham
como que eu vou dizer, um conhecimento, né? Um conhecimento sobre aquilo, uma crítica sobre aquilo. E elas ficam assim, sem poder dar um retorno, um retorno que a Flor Bela gostaria, né? Ou seja, ajudá-la a publicar, né? Então, ela manda, mas aí devolvem para ela, dizendo que não é um momento, não é um momento para fazer isso. Aí, Flor Bela, deixa eu ver que horas são. Nossa, estou olhando aqui, gente, porque para ver até onde que eu consigo ir aqui com vocês, né? Eu vou dar vou correr aqui um pouquinho, tá? Então, assim, ela faz outros projetos, no caso, a Alma de Portugal, que chama Na Paz e na Guerra. Aí sim, você vê muito da concepção política dela e também do amor à terra, né? Por causa da guerra, inclusive, né? Mas esse projeto também não vai em frente. Aí ela escreve um outro, que é o livro dele, né? Que também não vai. Depois, Minha Terra, Meu Amor. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui são os poemas que que participam da Minha Terra, desse caderno, Minha Terra, Meu Amor, né? Mas depois ela resolve escrever antologias, né? Então, ela escreve primeiros passos e primeiros versos. É aí que tem a grande guinada, né? Então, vamos aqui para... Deixa eu ver aqui. Tá, ainda não. Deixa eu ficar aqui para eu comentar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Um pouquinho só, que eu já estou passando aqui bastante coisa. Explicando um pouquinho melhor. Quando a Flor Bela ela cria o seu próprio território, vai criando, né, o seu território, também toma para si a sua morada. Então, assim, vamos imaginar assim. O poema é um território. O livro é outro território que abarca os poemas. A obra toda da poeta, por sua vez, é um território maior que abarca todos os outros territórios menores, ou seja, os livros e os poemas, né? Aí vai surgir uma coisa muito interessante, que é o outro conceito do Deleuze, que é o ritornello, né? Ou seja, o retorno a esses territórios, mas de maneira diferente. Por que eu estou frisando isso? Vocês viram que eu falei ali, vou voltar aqui nesses projetos, nesses primeiros projetos, né? Que ela escreve Trocando Olhares, Alma de Portugal, o livro dele, Minha Terra, Meu Amor, né? Ela faz todos esses livros, assim, né? Todos esses projetos, mas aí ela vai voltando, retornando a eles, né? Ela sempre retorna a eles, mas ela retorna com uma outra perspectiva, porque aí ela vai começar a dialogar com quem? Com poetas, né? Então, essa antologia Primeiros Passos, como eu falei para vocês, ela entrega para o Raul Proença, que era um poeta, né? Que é um intelectual muito respeitado, né? E começa a ter um diálogo muito mais frutífero, claro, né? Com certeza, do que a opinião das pessoas que não entendiam nada de poesia, né? Então, é com esse projeto que a Flor Bela vai ter um importante retorno acerca da poesia, e aí ela começa a realmente desenhar o seu livro, que é o primeiro livro, né, que ela publica, é o livro de Mágoas, né? E então, dentro desse poema, desse livro, vai ter sim uma linha, né, que cruza tudo isso, né? Bom, outra coisa importante. No início, a Flor Bela usava as quadras, viu que a gente leu as quadras agora há pouco, né? Ou pela estrada do Triste Passeio, eram quadras. E ela ficava entre soneto e entre quadras, soneto, quadras, até que definitivamente
ela adota o soneto, que é uma coisa difícil de se fazer. São versos decassílabos, né? E são 2 quadras e 2 tercetos. Na verdade, como se fosse um espartilho poético, né? E cria dentro dessa forma fixa uma linguagem que exige o máximo da palavra, que ganha novas forças, né? Então, aqui, deixa eu passar isso aqui, eu vou exemplificar com um soneto que foi escrito em 1916, né, nesse próprio livro Trocando Olhares, que ela reescreveu, fez e reescreveu, né? Vamos ler aqui uma comparação, nós vamos fazer uma comparação, tá? Com outro poema mais adiante que nós vamos ver, tá bom? Então, peraí, vamos ver aqui. Então, 22, 23, interrogação. Aqui. Temos esse poema, interrogação, que é o primeiro que ela escreve, e depois ela escreve um outro, com o nome de interrogação. Só que aqui, vejam que não está escrito interrogação, né? Tem só interrogação e exclamação, né? Então, vamos lá. Se as tuas mãos divinas folhearem as páginas de luto uma por uma, deste meu livro humilde, se poisarem esses teus olhos como espuma, nos meus versos de amor, se docemente tua boca os beijar, lendo-os um dia, se o teu sorrir pairar suavemente nessas palavras minhas de agonia, repare e vê, sob essas mãos benditas, sobre esses olhos teus, sob essa boca, hão de pairar carícias infinitas. Eu atirarei minha alma como um rito às trevas deste livro, assim, ó louca, a noite atira sóis ao infinito. Então, o que a gente pode perceber aqui nesse poema? Seguindo a tópica de Trocando Olhares, vejam que aí tem, né, a troca dos olhares, né? São dele as mãos, os olhos, a boca, o sorrir. O caminho vem sendo traçado como um mapa de humildade, né? Porque é ele que traz tudo isso, né, para ela. Percebe? Mas também de sedução. Afinal, se esse amado tocar as mãos de quem escreveu o livro, do sujeito que escreveu o livro, já encontrará múltiplas promessas de ser desejado, né? Então, o sujeito poético ordena ao amado, repara e vê. Após esse comando, aquele que vinha sendo enaltecido como um Deus, encontrará as carícias infinitas. Fechando o soneto, o rito e a loucura garantem que a noite não terá fim. Para quem? Para alguém? Para ninguém? Cadê o sujeito? Onde que ele está? Né? Aí, vamos aqui para o próximo soneto, que se chama Interrogação. Tá? Esse tem esse nome, de interrogação. Neste tormento inútil, neste empenho de tornar em silêncio o que em mim canta, sobe-me roucos brados à garganta num clamor de loucura que contenho. Ó alma da charneca sacrossanta, irmã da alma rútila que eu tenho, dize para onde eu vou, de onde é que venho, nesta dor que me exalta e me alevanta. Visões de mundos novos, de infinitos, cadências de soluços e de gritos, fogueira a esbrasear que me consome. Dize que mão é essa que me arrasta? Nódoa de sangue que palpita e alastra? Dize de que é que eu tenho sede e fome. Então, peraí. Aqui. Então, agora, esse sujeito poético encontra-se em um grande tormento, né? Está beirando a loucura. Ele tenta fugir do seu próprio eu, né? Mas
apenas consegue conter o grito que vem de dentro. A charneca sagrada é a sua irmã no esplendor e na beleza. O sujeito poético quer respostas que ele próprio sabe não ter condições de dar. Nem a charneca e nem a ninguém. Nesse poema, estamos diante da indecifrável vida que corre paralela aos nossos desejos. Né? Embora não haja resposta para quem eu sou, a dor é aliada, porque através dela é possível se erguer, seguir em frente mesmo às cegas. E aí, visões de mundos novos, de infinitos, né? Cadências de soluços e de gritos, fogueira a esbrasear que me consome, dize que mão é esta que me arrasta, nódoa de sangue que palpita e alastra, dize de que é que eu tenho sede e fome. Então, nesses tercetos, uma nova figura começa a se unir com esse sujeito poético. Estaria ele em busca de novos mundos, tal qual Camões, né? Visões de mundo novos, de infinitos, se levanta, né? No outro verso, né? Assim pode ser uma vez que a poeta tinha grande admiração pelo poeta das caravelas, né? E tenho aqui uma curiosidade que eu vou falar para vocês. Flor Bela gostava muito do Camões, né? E no seu último livro, Charneca em Flor, ela escreve 10 sonetos enumerados, que são numerados de 1 a 10, com a dedicatória Eu não querer mais que bem querer, né? E é interessantíssimo esses sonetos, porque, assim, do 1 ao 5, é essa figura, como vou dizer, subserviente, né? Vamos dizer assim. Do quinto até o nono, já não é mais uma figura subserviente, não, muda completamente, né? O ritmo, a entonação, são sonetos, mas assim, muda completamente, sabe? Tá ali uma voz, né? Uma voz muito presente e que não se submete a mais nada. Até que no décimo, já não desaparece completamente sujeito, né? Bom, enfim, isso é para uma outra história. Eu só queria comentar isso com vocês, tá? Então, assim, já disse isso daqui, né? Agora, no slide 24, vamos ler. Não, esse daqui é interrogação. Ritornello, né? No 25, né? 25. Eu vou ler mais um conceito desses filósofos para que a gente acabe, não se perca, né? Eu vou entrar no ritornello, na constelação floribeliana, pensando que esse ritornello é quando você retorna. Lembra que eu falei com vocês que ela tem todos esses projetos e ela retorna a eles, vai retornando e modificando, e estando outra, e se dissolvendo, né? E se fazendo de novo. É isso que a gente vai começar a ver agora. Mas, assim, tenham sempre em mente essa questão do território, essa questão, vou falar do rizoma agora, baralhar a cabeça do pessoal, mas enfim, eu tenho que falar isso de novo, rizoma. Dentro desse território tem esse termo, né, que eu já falei com vocês aqui, que é o do rizoma, né, que são esses caules por dentro da terra, né, que vão fazendo conexões umas com as outras, mas de uma forma verticalizada, não, de uma forma horizontal, né? Não verticalizada, como uma árvore, mas de uma forma horizontal, né? Que vai espalhando essas conexões, né? Tudo isso que eu estou falando
é aquilo mesmo que eu disse, as conexões que a gente vai fazendo em determinados momentos, né? E é a mesma coisa na vida dos artistas, conexões que eles vão fazendo, né? E se desfaz aquilo, mas num determinado momento ganha consistência. Então, vamos dizer que cada poema seja uma casinha com uma consistência, né? Que ficou ali durante um períodozinho, mas depois se desfez, porque vamos para outro, né? Então, queria trazer um pouquinho do pensamento dela, né? Então, ela diz uma frase que eu acho muito linda, né? Ela diz assim: o meu mundo não é como o dos outros. Quero demais, exijo demais. Há em mim uma sede de infinito, uma angústia constante que eu nem mesmo que eu nem sei mesmo compreender, pois estou longe de ser uma pessimista. Não era uma pessimista, né? Sou antes uma exaltada, com uma alma intensa, violenta, atormentada, uma alma que não se sente bem onde está, que tem saudades, sei lá do quê. É interessante esse percepto mesmo, né? Essa sensação que em determinadas frases, ou mesmo não precisa ser lá no poema, né? Mas que retrata tantas angústias que nós mesmos temos, né? Às vezes a gente também não quer ser pessimista, a gente quer ser otimista, né? Às vezes as situações são muito pesadas para a gente, né? Mas também tem isso, né? Dentro de cada um de nós, tem alguém que tem uma alma. A gente sempre pensa, tem alguma coisa muito intensa aqui dentro de mim, né? Uma potência, né? Uma coisa assim, algo que é violento. Às vezes a gente pensa que está meio maluca, né? Que é atormentada, né? Mas a gente não sabe direito onde que a gente está, né? E eu acho que esse é o grande mistério, né? Mas enfim, mas só para fazer esse paralelo. E vamos continuar aqui, senão eu fico aqui. Ai, ai, ai. Então, assim, à medida que essas análises elas vão ficando um pouco mais pesadas, né? E vão avançando, né, nesse percurso que nós estamos fazendo, eu percebo que mais será necessário explicar esse conceito, né, do território em Deleuze. Para isso, eu vou ler mais uma partezinha aqui para vocês, ó, 26. Não. Aqui, é que não está batendo aqui uma coisa com a outra aqui. Não. Ah, sim, aqui. Perdemos sem cessar nossas ideias. É por isso que queremos tanto agarrarmos-nos a opiniões prontas. Gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa fala. Perdemos sem cessar nossas ideias. É por isso que queremos tanto agarrarmos-nos a opiniões prontas. Pedimos somente que nossas ideias se encadeiem segundo um mínimo de regras constantes. E a associação de ideias jamais teve outro sentido: fornecer-nos regras protetoras, semelhança, contiguidade, causalidade, que nos permitem colocar um pouco de ordem nas ideias. Passar de uma a outra segundo uma ordem do espaço e do tempo, impedindo nossa fantasia, o delírio, a loucura, de percorrer o universo no instante, para engendrar nele cavalos alados e dragões de fogo. Lindo, né? Essa última parte é linda, né? Por quê, né? Porque a gente é mesmo, né? Catequizado, né? A gente vem para a sociedade e a gente tem muitas regras, né? E aí, o que a gente faz, né? A gente tenta, assim, se agarrar a opiniões, né? Que já estão prontas, já estão determinadas. O determinismo está determinado, né? Que vai ser assim, né? Está determinado. E, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande em pensar, né? Pensar, porque assim, o pensamento
ele é uma das coisas que nos é mais cara, né? Então o nosso pensamento ele precisa ser nosso, né? Ele não pode ser dos outros, né? Então é importante a gente ter essa noção, porque o que faz o artista, né? O artista ele rasga, né? Esse véu, né? Ele vai lá para cima, ele rasga, né? Ele sai desse lugar comum, né? Então, é interessante isso, né? A partir do momento que você se dá conta que você também pode pensar, né? Você também pode fazer uma diferença aqui nesse mundo de alguma maneira, né? Ou então deixar que a sua fantasia, né? Que você delire um pouco, que é necessário também, né? Que senão é complicado a vida, né? É, então ele fala, né? Um pouco das ideias passar de uma a outra segundo uma ordem no espaço e no tempo, impedindo isso, quer dizer, o que ele está querendo dizer aqui? Que se a gente se apega a opiniões formadas, prontas, a gente está impedindo uma coisa muito importante dentro da nossa vida, que é a fantasia, que é o delírio, né? A loucura, mas não estou dizendo a loucura nesse caso clínico, né? Mas no caso de você realmente dar a oportunidade, né? Se dar a oportunidade de conhecer outras coisas, né? Outras vivências, dar a oportunidade de não ser o mesmo, né? Aquilo do dia a dia, daquela rotina, daquela constância, dar a oportunidade de você ser luz, né? De alguma forma. Eu começo a falar, não paro, né? Então, 18h10, né? Karen, se tiver alguma coisa, alguma coisa, você me fala aí, porque estou aqui. Estamos tranquilo por aqui. Pode continuar, Iracema. Eu fico divagando aqui, né? Não, pode continuar. Ainda temos 20 minutinhos. Então, assim, né? É formado o território é formado disso, né? Da necessidade de termos esse lugar que nos acolha, no qual possamos, né, nos sentir abrigados e protegidos, né? Parece que é preciso que a gente se encaixe, se adeque a tudo, né? Para não perder o controle e deixar, né, a nossa fantasia, a nossa imaginação, nossa criação, né? Por isso que é tão difícil criar, né? Tão difícil criar, né? Porque a gente tem que deixar tudo isso, né? Tem que trazer, né, o que como disse, né, o Eliot, né, a gente dar valor aos clássicos, né, mas avançar, né, não ficar só nisso, avançar, né. Então, assim, a gente também precisa ter prudência, né. Uma coisa importante também que a gente precisa ter é prudência, porque senão, se a gente também achar que é um oba-oba e tudo pode, a gente também cai no caos, né. Então, assim, é necessário ter um certo equilíbrio, né? Bom, então vamos continuar aqui. Então, assim, a obra florbeliana, né, ela é atravessada pelo desejo de encontrar um lugar que possa chamar de seu, né? Mas as instabilidades, né, que exigem da poeta um recriar-se constante, né? Acho que eu já falei sobre isso. E essas casas são sempre temporárias, né, e vulneráveis, essas casinhas, né? E todo esse arsenal de poemas que iam virar projetos de conversas com artistas, mudanças de lugares, porque ela muda muito também, né? Porque casa também, casa bastante, né? Casa 2 vezes, não, casa 3 vezes, então, bastante mudança, né? De casas também, efetivamente, né? Tudo constitui, né? O que eu chamo de constelação forbeliana, né? E parece que eu estou sempre me repetindo e retornando o tempo todo, mas não estou, porque o tempo é outro, né? O movimento causou novos arranjos, né? Eu também sou outra, vocês também são, né? Então, essa é a constelação da qual eu estou falando, né? Agora, vou passar aqui por
uma parte, 26, 27, tá. Vamos aqui para esse 27 aqui. Esse aqui nós já fomos, o 26 eu vou pular, tá? E vou para o 27. Aqui é um poema que se chama Évora. Esse daqui é o original. E aqui está ele já transcrito, né? Então, Évora. Évora. Ruas ermas sob os céus, cor de violetas roxas, ruas frades, pedindo em triste penitência a Deus que nos perdoe as míseras vaidades. Tenho corrido em vão tantas cidades, e só aqui recordo os beijos teus, e só aqui eu sinto que são seus, os sonhos que sonhei noutras idades. Évora, o teu olhar, o teu perfil, tua boca sinuosa, no mês de abril, que o coração no peito me alvoroça. Em cada viela, o vulto de um fantasma, e a minha alma soturna escuta e pasma, e sente-se passar, menina e moça. Notem, que eu vou voltar para esse daqui, porque eu vou falar sobre ele, esse aqui, né? Notem que... Espera um pouquinho só. Aqui, né? Aqui eu clico aqui, enfim. Ao olhar para o original desse tema, percebemos um asterisco, né? Lá no canto superior direito do papel. É interessante notar que esse sinal é formado por diversas linhas. Eu só estou usando uma analogia, tá? Sobre isso. É formado por diversas linhas que se cruzam, né? E que tanto podem ser de entrada como de saída, que abre diversas questões na própria construção das frases, nas ideias que trazem. Não existe um começo ou um fim, apenas um eixo por onde passam essas linhas. Mas se esse sinal não tem palavras, existe sim um movimento incompreensível. Quando passamos para o desenho das palavras na página, é possível encontrar muitas exclamações, o que expressa sentimentos desconhecidos e talvez por isso uma incompreensão. Agora, vamos lá, eu vou voltar para cá, esse. E aí vocês acompanhem comigo. E quem não concordar, fala alguma coisa. Achei isso. Fala aí comigo. Mas, enfim. Évora, ruas ermas sobre os céus, cor de violetas roxas, ruas frades, pedindo em triste penitência a Deus que nos perdoe as míseras vaidades. Évora, trata-se de uma atmosfera, esse poema, de uma atmosfera que nos leva a caminhar por esse lugar despovoado. Entendeu? Então, para ela, vale mais a birra dela do que essa... Oi? Continua? Pode continuar, Iracema. Tá. Trata-se de uma atmosfera, né, que nos leva a caminhar... Vai pensar na sala de aula, vai pensar no ambiente que ela tá. Vai ser ruim também. Despovoado, cercado por conventos, né, que roga perdão pelos pecados, e não é preciso estar lá, né, para ver Évora, e nem estar lá para ouvir as ladainhas ou as orações, né? A linguagem é tão intensa que as ruas frades, a penitência, o perdão, fazem ver essas ruas e criam uma sensação. Dá para alguém desligar esse microfone aí que Eu tô abrindo sem querer, eu tô desligando, Iracema, pode deixar. Tá bom. Então, a linguagem é tão intensa que as ruas frades, a penitência e o perdão fazem ver essas ruas ermas e criam a sensação de que as violetas roxas são melancólicas e solitárias. Então, assim, vejam como as percepções, né, vão levando a gente para esse lugar, né? Então, eu sei, eu vou terminar esse daqui só. Então, tenho corrido em vão tantas cidades, e só aqui recordo os beijos teus, e só aqui eu sinto que são meus os sonhos que sonhei em outras cidades.
Agora, Évora, né, é um corpo que existe um cansaço, né, em percorrer tantos lugares, linhas que se abrem em diversas frentes sem se fixar em nenhuma. Um desalento, sem que o eixo tenha tempo de se acomodar. Os lugares são percorridos e não deixam as marcas em seu corpo. Somente em Évora, a sensação volta a estar presente na figura do amado. Então, só Évora, somente Évora, que pode trazer essas sensações do corpo nesse sujeito, né? Aí depois vem Évora, novamente, né? O teu olhar, o teu perfil, tua boca sinuosa, o mês de abril, que o coração no peito me alvoroça. Veja que a construção da sintaxe, que vinha sendo traçada, agora ganha contornos físicos, né? Porque antes era a cidade lá, mas agora a Évora, ela ganha contornos físicos, né? Subverte a linguagem, com o inesperado tu aí, né? Que é agenciado para a terra de Évora, que se transforma. Existe claramente a passagem da terra natal para a terra corpo, né? A gente estava lá na Évora, na cidade, né, natal ali, e aqui vejam a passagem, né? Por aqui já é o corpo, né? Então, ao ser arrebatado pelo poema, o teu olhar, o teu perfil, tua boca sinuosa, salta aos olhos uma ousadia sintática, né? Que transforma a cidade no corpo do amante. Então, a cidade é o corpo do amante, né? Então, as reticências constantes, né? Por sua vez, abrem várias janelas para que o leitor possa preenchê-las com suas vivências e sua imaginação. O coração está inquieto, bate fortemente e faz pulsar a intensidade do desejo. Veja novamente como o desejo ele está presente, né, o tempo todo. Novamente eu repito, o que é o desejo? É o vir a ser, é o devir, né? O desejo é o devir, né? É aquilo que vai acontecer, que está para acontecer, né? Então, na boca sinuosa estão os contornos do corpo da mulher que desabrocha na primavera, porque o mês de abril lá em Portugal é a primavera, né? Então, desabrocha na primavera. As palavras criam sensações eróticas na relação entre a audição e a visão. No entanto, fechando o soneto, as imagens que aparecem já não são de alguém que está entre os vivos, né? Então, em cada viela, o vulto de um fantasma, e a minha alma soturna escuta e pasma, e sente-se passar, menina e moça. Interessante que a passagem da menina para a moça, né, é um momento crucial, né? A morte da menina e o nascimento da mulher, né? É uma alma que escuta e pasma, o estranhamento das mudanças no corpo, que são confusas, que causam insegurança, né? Então, entre as palavras menina e moça, existem os hífens, né? Pode perceber, menina, tracinho, meio, tracinho, moça, né? Que parecem escapar às regras gramaticais, né? Criando um mistério difícil de ser desvendado. Bem difícil, né? Então, assim, existe uma maneira para analisar, ver o poema, você pode intuir várias coisas. Se pautar numa filosofia, no caso, a gente está aqui trabalhando com esse território todo, que está sendo criado, né? Mas é tudo muito indevir, sempre, né? Então, o soneto Évora, ela cria uma relação, né, entre as palavras que foi levada a um limite, né? Transformando uma vida desconhecida que se identifica pelas sensações, né? Poderia ser qualquer outra cidade, na verdade, né? Que realmente fica latente a sensação, ou seja, o bloco de afetos e perceptos que foi criado nesse acontecimento. Aí, assim, qualquer um poderia fazer isso? Acho que não, né? Porque esse poema está aí, né? Desde o século passado, está aqui, né? Está presente e é forte. E eu tive em Évora.
Eu senti um monte de sensações e perceptos, mas, né? Eu jamais conseguiria escrever uma coisa dessa, né? Nunca, jamais. Então, assim, é o artista que faz isso, né? Então, a gente está em 18:23. Eu acho que eu estou falando demais. E pode estar Iracema. cansando as pessoas, não sei. Então, acho que para fechar, a gente não tem perguntas no chat, mas ouvindo, né, tudo isso que você falou da Flor Bela e acompanhando com você como ela vai construindo isso que você chama do território da Flor Bela, que é o áudio ficou baixo? Ixi, sou eu, gente. Peraí. Não, eu estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Ah, então às vezes é no computador. Mas pensando, né, como ela vai construindo esse território da sua escrita, né, do seu corpo, quando você fala das mudanças da Flor Bela, e você coloca a resposta que ela dá àquela revista que é mais ou menos 1916, né? Foi 1916. O que me faz pensar qual seria o lugar de Flor Bela no modernismo português. Porque se a gente pegar essa época, né, que você está colocando, e ela até como um pensamento contemporâneo ao de Eliot, e se é 16, se a gente pensar na geração de Orfeu, que saiu em 1915, dá uma sensação muito de uma poeta à margem, né, desse modernismo. E o que você falou, quando a gente começa a adentrar a Flor Bela pela sua leitura, a gente vê que tem uma consistência aí, uma criação, uma proposta de crítica presente no modernismo, né? Que muitos autores dessas revistas, alguns deles não tinham, né? Não chegavam nessa construção da Flor Bela. Então, como que você enxerga ela, assim, para a gente fechar nesses 5 minutinhos finais dentro desse modernismo português? Assim, ela estava sempre muito consciente do momento que eles estavam passando, né? Que teve quando eu falei da Flor Bela tradutora, tem uma senhora que foi a aluna dela, que morreu faz uns 10 anos, mais ou menos, né? Foi uma aluna da Flor Bela, né? E ela conta que a Flor Bela era muito ligada, né, a essa questão das revoluções e da revolução mesmo, né, quanto à censura, né? Então, ela teve um dia que ela disse que ela estava muito indignada, pois o governo português tinha censurado um livro que ela mesma tinha traduzido, que ela queria muito que esse livro saísse, fosse em frente, mas foi censurado. Então, ela estava bem indignada, né? E com relação ao movimento, ela era amiga de algumas pessoas lá do movimento, né? Ela conhecia o movimento, conhecia, sabia. Mas ela decide ficar fora desse movimento, uma vez que, talvez, isso é uma coisa que eu estou falando, uma vez que as mulheres não eram convidadas a participar, entendeu? Então, se as mulheres não eram convidadas a participar, por que eu devo, né, fazer parte disso? Não vou fazer, né? Tanto que, assim, ela abandona e assume soneto, literalmente, quando todo mundo estava, né? Ela assume, não, vou usar isso aqui e vou dentro Então, na marginalidade da vanguarda, Flor Bela vai criar sonetos. Na marginalidade da vanguarda, Flor Bela cria sonetos. Queria sonetos. Né? Tipo, nessa forma de afronta, né? Até. De afronta, eu acho que sim, porque pela personalidade que eu vejo e que eu já estudei, ela afrontava mesmo, sabe? E não deixava barato as coisas, não. Tinha, sim, um desdém danado dessas coisas, de pessoas que se sentiam superiores, né? Então, tinha isso, sim. E aí... Obrigada, viu, Iracema? Eu acho que foi muito bom. Se alguém tiver alguma questão, tem 2 minutinhos, mas se quiser parar de compartilhar sua tela, Tá. Né? E a gente vai retomar, né, na quinta-feira, para encerrar esse ciclo tão bonito que a Iracema trouxe para a gente.
E se alguém quiser colocar alguma coisa, Iracema, se quiser falar mais alguma coisa, aí a gente já vai encerrando Se por alguém quiser hoje abrir o microfone para para perguntar continuar. alguma coisa, falar alguma coisa, na quinta-feira eu vou deixar um link, né, com a bibliografia, né, para quem se interessar Sim. mais, né, em participar, mas tudo bem, eu acho que eu vou fechar com Évora mesmo, né, que eu Certo. acho que é um dos poemas mais emblemáticos, assim, né, que realmente a gente vê essa mudança, né, entre a, a cidade de Évora, né, enquanto cidade, e passando, né, para o corpo, né, que é aquilo que a gente quer estudar também, né? Tá bom? Então, eu agradeço muito a todos vocês que ficaram aqui até esse momento. Eu sei que é difícil, sim, assistir uma aula, assim, somente ouvindo, né, a pessoa falar o tempo todo, né? Eu sei que é um pouco cansativo, mas eu agradeço a presença de todos vocês e eu vejo vocês na quinta-feira, tá bom? Obrigada, Iracema. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, beijo, tchau. Tchau.